A Estrela Verde, coleção de narrativas de Divaldo Franco. 1. O Castigo do Tempo. Em 29 de outubro de 2004, iniciou-se em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a 50ª edição da Feira do Livro, tida como a maior feira de livros a céu aberto na América Latina, organizada pela Câmara Rio-Grandense do Livro. Na ocasião, o estado homenageado foi a Bahia, e Divaldo Franco foi o convidado ilustre, lá proferindo, em 7 de novembro, exuberante conferência pública, abrindo à multidão visitante naquele dia nova possibilidade de entrar em contato com a doutrina espírita. Ali ocorreu o lançamento da obra psicográfica ditada pelo espírito Joana de Ângeles, Diretrizes para o Êxito, então seu mais recente livro. Até os dias atuais, 2014, nunca houve tamanha fila de autógrafos tal a ocorrida naquela data, a dobrar-se pelo imenso quarteirão circundante ao local na Praça da Alfândega. Daquele evento, extraímos a narrativa que se segue, que proporcionou viva admiração aos seus apreciadores e ampliou ainda mais o respeito por esse ilustre e renomado tribuno baiano. O grande poeta latino Marco Túlio Cícero, nota explicativa 1. Marco Túlio Cícero, estadista, orador e filósofo romano. Nasceu em Arpino em 106 a.C., uma cidade a 100 quilômetros do sul de Roma. Morreu em Formia em 43 a.C., Itália. Escreveu com propriedade que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Convencionamos que o êxito é um triunfo momentâneo que nos coloca numa posição de relevo. E esse triunfo esmagador sobre outrem, do qual a astúcia, a prepotência e as técnicas da perversão conseguem ultrapassar a ingenuidade, a boa-fé, os sentimentos nobres daqueles que confiam no ser humano. Mas, em realidade, este é o êxito equivocado. As pessoas locupletam-se nessa utopia de prazer e engalfinham-se os indivíduos uns contra os outros na luta terrível e canibal para poder ter a sua prepotência até descobrirem que a vida é algo mais. O verdadeiro êxito é aquele obtido nas paisagens íntimas que ninguém tem oportunidade de penetrar. Para que possamos realizar uma viagem histórica a respeito do êxito, do ponto de vista fantasia e o êxito real, e mostrar como no corpo tudo é tênue e passageiro, recorreremos à história do pensamento universal através do inovidável Heródoto de Halicarnasso, o célebre historiador grego, considerado o mais respeitável da antiguidade, numa das mais belas e trágicas histórias da humanidade. Ele referiu-se que no século VI a.C. viveu Creso, o rei da Lídia. Nota explicativa 2. Lídia. Os lídios habitavam a costa mediterrânea da Turquia há 2.600 anos e sempre foram um mito para os arqueólogos e historiadores. Acredita-se que eram donos de tesouros incalculáveis, formados principalmente por moedas e joias de ouro de uma qualidade excepcional. O homem mais rico do mundo e que seria a personalidade mais notável na história da sua época e de vários séculos após a sua morte. A Lídia de então estava situada onde hoje se encontra a Turquia. E ali Creso governava com sabedoria e prepotência. Ele havia herdado de seus pais uma fortuna incalculável que se ampliava a cada dia, incessantemente,
graças a um prodígio da natureza, o rio Pactolo. Nota explicativa 3. Pactolo, rio turco que nasce no Monte Timolos, passa pelas ruínas da antiga cidade de Sardes e funde-se no rio Guedis, antigo Hermos, acabando por desaguar no mar Egeu. O Pactolo antigamente possuía as areias auríferas, que eram a base da economia do antigo estado da Líbia. Procedente de montanhas circunjacentes e que atravessava a capital, Sardes. Nota explicativa 4. Sardes, capital do antigo reino da Lídia, sendo depois sede de uma província durante o Império Romano. Localizava-se no vale do rio Hermos e no sopé do íngreme Monte Timolos, distanciada a cerca de 34 quilômetros do sul daquele curso d'água. No local encontra-se hoje o vilarejo turco Sardi, da província de Manisa. Lá havia uma fábrica onde eram aplicadas inovadoras técnicas de separação de metais que permitiram aos lídios, durante o governo de Creso, cunhar pela primeira vez moedas de prata e ouro. Situada em um vale verdejante, depositava nas margens pepitas de ouro e diamantes que trazia dessas colinas distantes. E porque era patrimônio do Tesouro Real, todas as pedras preciosas encontradas eram entregues ao rei. Sua Majestade conseguiu erguer um palácio suntuoso, em cujo porão estavam as caixas fortes, onde eram guardados os tesouros incalculáveis da Lídia. Quando ele, após cingir a coroa, descia aos subterrâneos, deslumbrava-se com as estátuas de marfim, com as obras grandiosas feitas com pedrarias, ouro, bronze e metais raros, que se multiplicavam no infinito. Creso possuía tudo que pode proporcionar aparente felicidade, mas também era vítima de circunstâncias aziagas, não sendo totalmente feliz. Quando era jovem, o grande profeta grego Tiresias, que era cego, vaticinou que ele seria um filho incapaz para a governança, e outro que também não chegaria a governar, porque seria vitimado por uma lança e sua existência seria curta, o que deixou na alma de Creso imensa amargura e uma expectativa plena de ansiedade. Esse homem, portanto, que possuía uma fortuna invejável e nunca ultrapassada, foi a primeira personagem histórica a cunhar moedas de ouro, sendo também pai de 2 filhos. Um deles, o primogênito, era surdo, o que constituía-lhe uma angústia, porque os seus tesouros não puderam resolver o problema da deficiência do filho, que era muito amado, mas que nunca poderia herdar a coroa e governar o império da Lídia quando ele morresse. Outro, Aquites, era um jovem sonhador e belo, a quem o pai preparava para sucedê-lo. Heródoto de Halicarnasso conta que, estando Creso no esplendor de sua glória, certa feita, soube que estava viajando pelo mar Mediterrâneo e o mundo de então o extraordinário filósofo Solon. Nota explicativa: Solon foi um legislador, jurista e filósofo na Grécia Antiga, Atenas, 638 a.C., 558 a.C. Considerado um dos 7 sábios da Grécia, quiçá o maior de todos. Quando Solon chegou a Lídia, foi visitar Sardes, sabendo do poder de Creso, o homem mais rico do mundo. Seria inevitável que ocorresse uma aproximação com o homem mais sábio do mundo. A aliança fez-se através de embaixadores.
Creso, fascinado pelo seu poder aurífero, mandou preparar uma recepção incomum para homenagear Solon e convidou-o a ir ao palácio, oferecendo um banquete esplendoroso, jamais igualado. Em realidade, Creso desejava, acima de tudo, exibir o seu poder, apresentar a sua glória, demonstrar a Solon que havia a verdade do poder temporal em suas mãos, na razão direta em que havia a verdade da sabedoria. No momento do fausto desse banquete, que transpirava luxo e poder, dos mais bailados e das músicas, do desfile dos acepipes, como era hábito, o rei não consegue diminuir a sua fatuidade e convida o sábio para visitar as salas dos seus tesouros. Desejava deslumbrá-lo. O poder temporal. Essa necessidade que temos para esconder o conflito interior, empenhando-nos para que ninguém perceba o labirinto das nossas angústias. Como era inevitável, o sábio que havia encontrado a verdade do ser, não a verdade do ter, dirigiu-se às várias salas. Os servos de Creso iam abrindo as portas diante dos compartimentos que se sucediam, abarrotados com tesouros de valor incalculável. Creso, deslumbrado e orgulhoso, caminhava acompanhado pela elite da corte, apontando o que a habilidade artística humana podia fazer a peso de ouro. Abrindo uma sala onde se situavam as estátuas de ouro e de esmeraldas, de rubis e diamantes, observou: olhos humanos jamais contemplaram tanto poder. Solon, como filósofo, olhou aquilo com certa indiferença. Mas, adiante, outra sala. Eis aqui as coleções de pérolas que vieram do mundo conhecido e da profundeza das águas, sendo aquele um espécime único, uma coroa com a pérola mais preciosa que a humanidade jamais contemplou. Ali as esmeraldas, acolá os diamantes brancos, negros e amarelos. Salientava apontando-os ufano e num elevo adimensional. De tesouro em tesouro, o rei apresentava o seu poder ao filósofo. Quanto mais ostentava, mais indiferente permanecia Solon, até que algo descoroçoado, Creso retornou à sala do banquete para dar continuidade à festividade opípara. Quando estava terminando, Creso dirigiu-se ao seu convidado perguntando: o senhor que tem percorrido o mundo com nobreza e coragem, e no momento da sua presença de homem mais sábio do mundo, na casa do homem mais rico do mundo, gostaria de saber da sua opinião. Dentre todas as pessoas a quem o senhor conheceu em sua longa jornada, qual o homem mais feliz que haja encontrado na sua trajetória pela terra? Esperava o rei ser indicado como o homem mais feliz do mundo. No entanto, o sábio olhou sua majestade e, depois de reflexionar, respondeu-lhe suavemente, com naturalidade. Conheci em Atenas um jovem portador de beleza apolínea chamado Telos. Era cumpridor dos seus deveres e tomava conta de uma mãe viúva e pobre. Enquanto ela viveu, Telos resguardou a sua vida na dela. Esteve a serviço do seu serviço, e quando ela morreu, jovial e estoico, ele ofereceu a sua vida a Atenas para defendê-la na invasão dos adversários espartanos, a fim de que as liberdades democráticas permanecessem. Para mim, Telos foi o homem mais feliz a quem conheci. Nunca se queixou, jamais demonstrou qualquer tipo de ambição. Era alegre na amargura e não bebeu da taça do desencanto quando a família pereceu.
O rei mordiscou o lábio inferior, picado pelo descontentamento, decepcionado, sentindo-se rejeitado. Afinal, pensava intimamente, como é que aquele miserável, órfão e plebeu poderia ser a pessoa mais feliz diante dele, que tinha o maior tesouro do mundo? Não se dando por vencido, voltou à carga e inquiriu pela segunda vez. Muito bem, é provável que o nobre filósofo tenha razão, que talvez Telos, na sua juventude, tenha sido mais feliz que o senhor conheceu. Agora diga-me, dentro do mesmo raciocínio, qual seria a segunda pessoa mais feliz da terra que o senhor conheceu? O sábio, depois de meditar um pouco mais, olhou o rei soberbo e aduziu. Ah, recordo-me de 2 jovens irmãos. Eram muito modestos e por isso muito sábios. E porque eram sábios, graças ao conhecimento da iluminação interior, eram doadores de misericórdia. Viviam para servir, devotados à verdade. Dedicavam-se ao amor ao próximo, cuidavam da família, realizavam deveres de beneficência e dignificação que serviu de exemplo para os jovens do futuro até o momento que Atenas foi atacada e quase tomada pelos adversários. Eles ofereceram seus sangues a benefício da pátria, para que crianças órfãs, mulheres viúvas e os idosos pudessem gozar de liberdade. Penso que, para mim, esses 2 homens foram os mais felizes que conheci depois de Telos. Eles não tinham coisas, mas possuíam valor. Nós detestamos a verdade. Creso, acostumado à bajulação, a partir desse momento apresentou a sua animosidade ao filósofo. Levantou-se sem consideração pelo visitante. Ele, naturalmente, não teria sabido, pois ali estava evidente pelo tesouro, pela posse, que ele, Creso, era o homem mais feliz do mundo. O filósofo, sem deixar-se ferir, percebendo a prosápia do rei enganado, fez-lhe uma observação. Meu rei, vou dar-vos um conselho não pedido. Nunca ninguém poderá considerar-se feliz antes de passar pela prova do tempo. É o tempo que se encarrega de dizer se somos ou não felizes, porque ele sempre surpreende a pessoa com aquilo que é o inevitavelmente inesperado. A vida é uma sucessão de acontecimentos que mudam completamente o destino da criatura humana. Não vos esqueçais, e disse-lhe apontando o dedo como quem previa o futuro, que a verdadeira felicidade está acima de tudo aquilo que se tem. Sorriu e abandonou o palácio. Creso quedou-se, amargurado e na sua postura de grandeza, não deu maior importância ao sábio que se foi, tranquilo e imperturbável. Porém, preocupado com a sua abundância, Creso vivia inquieto com o futuro do seu reino. Nesse momento, Actes, seu filho, contava já com 18 anos. Dominado pela dúvida, ele optou por verificar se realmente havia deuses e se eles poderiam penetrar no futuro. Resolveu consultar um grande clarividente, Cleóvis, para que ele vaticinasse a respeito do que estava escrito nos céus em torno da Lídia. E o vidente, que se desdobrava do corpo e recebia instruções dos deuses, teve uma premonição sobre a qual ele mandaria uma mensagem ao rei poderoso nas seguintes palavras: Cuidado com teu filho Actes. Tu tens 2. Um deles é surdo, não te poderá substituir na governança do império. Actes, que é o teu filho ideal, tem escrito em sua vida uma tragédia. Tudo indica que terá uma vida curta, com uma morte cruel, transpassado por uma lança,
e o reino da Lídia não terá um herdeiro. Tem cuidado, e para a tua felicidade será necessário que um dia experimentes uma grande humilhação, uma dor tremenda, e então alcançarás a plenitude. Creso foi tomado de pavor. Amava Actes, aquele que seria o continuador da sua herança, aquele que levaria naturalmente o seu país à governança de todo o Ocidente e de todo o Oriente, porque estava no Bósforo. Nota explicativa 6. É um estreito que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara e marca o limite dos continentes asiáticos e europeu em Istambul, na Turquia. Tem um comprimento de aproximadamente 30 quilômetros e uma largura de 550 a 3.000 metros, que dividia o Ocidente do Oriente. A partir de então, proibiu o filho de qualquer exercício militar, de qualquer jogo com armas, de adentrar-se pela floresta e de afastar-se das cercanias do palácio. Actes tornou-se a pessoa mais protegida do reino da Lídia, cercado de todos os cuidados possíveis. Creso era um homem que não guardava a crença nos deuses. Porém, do ponto de vista parapsicológico, será ele quem vai trazer a primeira experiência científica de comunicação dos seres imortais. Desejando saber se aquele prognóstico fatal tinha procedência, Creso teve uma ideia. Essa ideia foi a de reunir em palácio embaixadores diferentes e despachá-los com a missão especial de visitarem os vários reinos e, dentro de 100 dias, aproximarem-se do santuário maior de cada país e interrogarem a pitonisa, ou aqueles que mantinham contato com os deuses, com uma pergunta. O que está fazendo, nesse momento, o rei Creso na cidade de Sardes, na Lídia? Solicitou ainda que as respostas deveriam ser anotadas em tabuinhas ou pele de animal para que não fosse omitido o menor detalhe e, posteriormente, trazidas ao palácio, para ele saber se em verdade havia deuses e se tinham conhecimento daquilo que se passava distante dos lugares que profetizavam. Todos eles partiram. 100 dias transcorridos, o rei abandonou a sala do trono, desceu ao porão e realizou uma coisa especial que ninguém teve a menor ideia e sequer lembravam-se daquela data previamente marcada. Os embaixadores, cada qual em determinado país, acercaram-se do santuário local. Na hora mais ou menos prevista, diante da pitonisa, do mistagogo, do Piton, consultaram os deuses e anotaram as respostas de cada um deles. Posteriormente, fizeram a viagem de volta. Por sua vez, o rei, com a corte reunida, escutou cada um dos embaixadores que lia o resultado da sua investigação. À medida que relatavam, Creso meneava a cabeça negativamente, dizendo: esse Deus ou essa pitonisa são mentirosos, porque não foi isso que fiz. Na sucessão dos embaixadores, a decepção era profunda. Já havia um grande desencanto quando chegaram os embaixadores da Grécia, que estiveram em contato com o deus Apolo no santuário de Delfos, que se situava mais distante. Estes acercaram-se do trono e informaram ao rei que tinham anotado o que o deus disse, mas lhes parecia tão absurdo que se sentiam constrangidos em relatar. Creso impôs que eles o fizessem. Os embaixadores elucidaram. Majestade, a nossa resposta é decepcionante, porque exatamente às 10 horas da manhã aproximamo-nos da pitonisa, que estava em transe, dizendo ser o deus Apolo, e fizemos a pergunta convencional. Vejo neste momento um homem de idade regular, que carrega um cordeiro novo nos braços. Desce a escadaria do palácio na direção do porão.
Ali encontra uma tartaruga velha. De imediato, mata os dois animais, corta-os em pedaços, coloca-os em um vasilhame de cobre e põe esse vasilhame sobre uma tripóide, onde acende uma chama que crepita. Coloca água e ervas perfumadas. Eu sinto o aroma de ervas perfumadas que estão sendo mescladas aos animais. Isso é o que o rei está fazendo. Quando acabaram de dar esse estranho relato, que por certo nenhum rei faria, Creso levantou-se entusiasmado e declarou: Esse Deus é verdadeiro, porque foi exatamente o que fiz. Procurei fazer uma coisa estranha, sui generis. É, pois, o primeiro registro histórico a respeito do fenômeno paranormal comprovado. Nesse ínterim, o rei da Frígia, Midas, experimentou uma grande tragédia. Era também pai de 2 filhos. Certo dia em que os 2 jovens treinavam as artes militares, Adastro, o mais velho, desferiu uma flechada que matou seu irmão sem o querer. Midas, desgostoso, perdoou o filho, mas o mandou para o exílio. Sabendo que o jovem tinha a mesma idade de Actes e seria um excelente amigo para seu filho, que vivia em solidão, Creso mandou buscá-lo, desrespeitando o outro rei que desejava punir o filho. Adastro foi morar em Sardes, recebido na casa palaciana com todas as honras. Isso gerou uma certa animosidade com o pai daquele que havia assassinado o próprio irmão. Midas, então, prometeu vingar-se. Adastro tornou-se amigo íntimo de Actes, que não tinha com quem brincar, pois seu irmão surdo vivia mergulhado num imenso silêncio. Ele necessitava de uma vida social para preparar-se ao futuro encargo de rei. Os 2 rapazes tornaram-se verdadeiramente irmãos. Faziam corridas e os desportos da época. Adastro era um exímio atirador de lanças. Um dia, Adastro perguntou ao jovem por que ele não realizava caçadas, que é um esporte principesco. Actes, que ignorava o vaticínio, disse-lhe que estava sendo preparado para ser rei e não caçador, e que, além do mais, estava proibido de atravessar as muralhas do palácio. Pois eu o desafio, propôs Adastro. Entraremos no bosque, e aquele que melhor caçar será talvez o melhor rei, porque, mesmo no exílio, sou o herdeiro da Frígia, enquanto tu és o herdeiro da Lídia. Actes, como todo jovem sonhador, aceitou o desafio, dominado pela alegria e pela expectativa de entrar naquele bosque famoso pela caça. Em uma madrugada, burlando a vigilância, amarraram-se de arco, flecha e lança, saíram sorrateiramente por uma brecha da muralha e adentraram-se pela floresta nos arredores do palácio. Em dado momento, encontraram uma manada de javalis selvagens que, diante da presença deles, espalham-se, saindo em disparada. Eles correm atrás e um dos animais perde-se da manada, com os 2 jovens a persegui-lo. Actes, fascinado pela experiência, correu à frente e Adastro, que era um jovem hábil nas artes da guerra e exímio caçador, pôs-se à retaguarda, caso o animal volvesse. À medida que avançava no bosque, rapidamente, Adastro viu que em alguns arbustos algo se movia. Ele atribuiu o movimento a algum dos animais, possivelmente escondido. Toma da lança, prepara-se e atira, no justo momento em que Actes levantou-se entre o alvo e o disparo. Era tarde. A lança havia sido disparada e atravessou as costas do jovem, que caiu fulminado no momento. Um lenhador da região, que havia observado a cena, registrou o desespero de Adastro, vendo seu amigo atravessado pela lança, e ajudou-o a levar o cadáver para a corte, tornando-se defensor do homicida. Creso, desesperado, vê o seu filho, o príncipe herdeiro, morto,
conforme vaticinaram os deuses. Mas, banhado em pranto, não se levanta contra o pressuposto assassino. Recebeu o filho e preparou-lhe as exéquias, colocando-o sobre a essa na sala principal do palácio, sepultando o idolatrado jovem com honras em pomposa cerimônia fúnebre realizada pelos sacerdotes da corte. Adastro, desesperado, chorava. E dentro daquela visão da tragédia grega, refere-se o grande historiador que depois da inumação cadavérica de Actes, o desditoso jovem frígio, que havia sido responsável por tão infausto episódio, corroído pela culpa, sacou de um punhal e suicidou-se sobre a sepultura de seu amigo, para levar com a sua morte a desgraça que lhe proporcionara. Foi uma tragédia que abalou toda a região das ilhas gregas do Tirreno, do Egeu, e passaria à história. Creso entra em melancolia, mas a mágoa de Midas permaneceu. Passaram-se alguns anos. Naqueles dias, apareceu na Pérsia, atualmente o Irã, Ciro, um dos mais notáveis cabos guerreiros da época, que estava conquistando o mundo conhecido. As notícias diziam que Ciro avançava com suas tropas, que pareciam gafanhotos devoradores, e nenhum país lhe suportava a presença belicosa. Fazia pouco acabara de conquistar a Caldeia, a Assíria, a Babilônia, onde hoje se situa o Iraque. Ameaçava dessa forma conquistar os demais povos e mobilizava-se na direção do mundo grego para lá impor a cultura persa. Ciro avançava. Diante desse quadro, Creso percebeu que em breve os persas invadiriam seu país. Ele estava temeroso que os seus tesouros caíssem nas mãos daquele vândalo, pois, sendo o homem mais rico do mundo, Ciro desejaria apropriar-se de seus bens. Mandou, portanto, consultar Apolo. Nota explicativa 7. Apolo foi uma das divindades da mitologia greco-romana, um dos deuses olímpicos. O oráculo de Delfos permaneceu muito ativo e consultado até o período cristão. Creso da Lídia consultou Delfos antes de atacar a Pérsia e, de acordo com Heródoto, recebeu a resposta: se te lançares à guerra, um império cairá. Creso entendeu a resposta achando que o império de seu inimigo cairia e não o seu. No santuário de Delfos. Quando os embaixadores retornaram, diante da corte reunida, deram uma resposta ambígua. O deus diz que um grande império desaparecerá da terra. Naturalmente, Creso supôs que seria o Império Persa, e acreditando no poder do ouro, sabendo que Ciro aproximava-se, preparou exércitos, contratou mercenários, e quando as tropas inimigas estavam a regular distância, ele optou por avançar, para travar uma batalha em campo aberto. Midas, o rei da Frígia, que ficara com ódio dele porque dera abrigo ao seu filho que estava no exílio, mandou dizer a Ciro que lhe permitia utilizar-se de seu país para ali fazer um acampamento próximo da Lídia e atacar com maior facilidade, dando-lhe soldados, alimentos e parte do território para preparar uma cilada e envolver Creso, que não sabia dessa aliança. Creso precipitou-se e, ao invés de aguardar a batalha, que era a técnica de estratégia militar, ele e seus contratados partiram para o confronto. As tropas comandadas por Creso foram dizimadas e ele perde a guerra, pois na hora da refrega também os mercenários fugiram. Ele recua desesperadamente na direção de Sardes, a grande capital, e tenta fortificar as muralhas, perseguido pelos persas. Ciro era impiedoso. Avançou implacavelmente, invadindo a Lídia, adentrando-se pela cidade de Sardes e incendiando-a. Os poucos soldados recolheram-se ao palácio para defender a família real. Uma semana depois, quando estão lutando nos jardins palacianos, Creso, derrotado, acerca-se de uma janela
para ver os seus melhores soldados terem as vidas ceifadas entre os terríveis persas que investiam com ímpeto, matando mulheres e crianças, arrebentando as estátuas dos seus jardins. Conta Heródoto que o filho surdo de Creso correu para a sala do trono, escondeu-se por detrás de um reposteiro, donde via a porta de entrada e a janela com uma sacada, onde seu pai debruçado contemplava a desgraça de seu país e a consumação da tragédia, de costas, portanto, para aquela entrada. Subitamente aparece um soldado persa com uma lança e vê aquele homem de costas debruçado na sacada a regular distância. Preparou-se para atirar a lança. Tendo visto a aproximação do invasor, o rapaz surdo teve um estupor. Dominado por uma emoção ímpar, o jovem fez um esforço incomum e deu um grito. Não o mate, ele é o rei. O soldado titubeou. Creso moveu-se e a lança disparada cravou-se na madeira da janela. Ele teve a vida salva, mas foi preso e imediatamente arrastado com a família real a ferros pela capital, agora em escombros. A soldadesca invadiu o palácio, adentrou-se pelos subterrâneos e saquearam os tesouros. Embriagados, atiravam as pedras preciosas, as peças de ouro e platina pelas ruas. O palácio foi destruído, enquanto o rei poderoso marchava humilhado à praça central, onde estava colocado um poste ao qual ele foi amarrado. Os persas ali colocaram achas de madeira, preparando uma fogueira para queimá-lo vivo. Entardecia, a cidade estava iluminada pelas labaredas da destruição, com os céus tornados púbreos pela fumaça que dominava na paisagem, e com as chamas devorando tudo. O povo despedaçado jazia amontoado em cadáveres para serem queimados. Era a festa da bebedeira da destruição do império que desapareceu. A Lídia não mais se reabilitou conforme os deuses haviam vaticinado. No momento em que um arqueiro vinha com o archote para iniciar o hediondo espetáculo, Creso, desesperado e em lágrimas, lembrou-se da visita do sábio na sua casa palaciana, do banquete faustoso e da frase advertência. Ninguém no mundo é feliz enquanto não experimentar o castigo do tempo. Agora, na qualidade de homem mais rico do mundo, ele descera à escala mais baixa, na condição de escravo do conquistador. Sua mulher, seu filho, que lhe salvara a vida, a corte que estava sendo arrastada à praça pública, e ele atado a uma madeira para ser queimado vivo ante a gargalhada imbecil da soldadesca embriagada. Com o coração túmido de angústia, em meio àquele crepúsculo inesquecível, intensificou-lhe a evocação daqueles dias já distantes. Ó Solon, Solon, que me disseste a verdade, sábio de todos os sábios, como tinhas razão. Bradou então com a voz estentórica, suspirando pesado, viajante na dor. Naquele momento, passava o rei conquistador em seu belo ginete. Ciro sabia falar grego e amava o filósofo. Era comum na antiguidade. Todo general tinha um filósofo. Ouvindo o nome de Solon pronunciado na boca de um estranho vencido, deteve as rédeas do animal e perguntou: Quem és tu? Eu sou o rei que perdeu a coroa, lamuriou Creso, agora imóvel, petrificado ante tão imensa desventura. Por que te referes a Solon, o homem mais sábio da Grécia? Retrucou Ciro friamente. Por que o chamas? E Creso contou-lhe a tragédia da sua vida, citando a afirmativa do eminente sábio. Só podeis saber se sereis feliz depois da vossa morte. Aqui estou eu, ainda em vida, totalmente desventurado,
sendo castigado pelo tempo, e concluiu sua narrativa pontilhada de lágrimas. Nesse ínterim, aconteceu algo de inusitado. Ciro, que era sanguinário, teve um momento de misericórdia. Para surpresa da tropa, Ciro comoveu-se e saltou da alimária, mandando que o libertassem juntamente com a família. Diante do inimigo, que era o homem mais poderoso do mundo há alguns dias e que agora ali estava como um trapo, olhando a soldadesca, ergueu os braços e teria pronunciado as seguintes palavras, pedindo ao seu escrevente que registrasse num papiro. Que se anote para a história da humanidade que Ciro, o grande rei dos persas, libertou Creso, vencido em combate, e que também era justo, usando de misericórdia para com os vencidos. Desejo dar-lhe outra oportunidade e agir com indulgência. Eu o faço em homenagem a Solon, porque, se Solon disse que a pessoa mais feliz somente assim pode ser considerada depois da morte, vou adir que somente podemos considerar vitorioso o indivíduo depois que morre. Na minha condição de guerreiro, é provável que um dia alguém me vença e me coloque também no poste do martírio. Eu gostaria que esse futuro vencedor faça comigo conforme estou fazendo com ele e me conceda a clemência. Libertem-no e a sua família. Creso foi desamarrado e retirado do poste. Ajoelhou-se diante de Ciro, reconhecido, e ofereceu seus préstimos ao rei da Pérsia. Desejava retribuir o dom da vida com todas as suas horas disponíveis para a governança de Ciro, dizendo com mais profunda humildade: Senhor, aqui está o vosso servo. Levai-me para a Pérsia com minha família. Eu dedicarei a minha vida para vos ajudar. Faça-me seu funcionário. Não desejo muito. Quero ajudar o homem que salvou a minha vida e que cortou pela raiz o meu orgulho. Serei um servidor devotado e fiel. Dai-me a honra de administrar as vossas finanças e zelar pelos vossos tesouros, a troco de um salário digno para que possa manter minha mulher e meu filho. Ciro aceitou e levou o homem mais poderoso do mundo como conselheiro da corte. Isso foi por volta de 562 a.C. Creso tornou-se um zeloso funcionário da coroa persa. Agora era amanuense do homem que havia desafiado. Ciro morreu cerca de 529 a.C. Antes de partir, pediu a Creso que fosse o preceptor de seu filho, Cambises, que mais tarde substituiria o pai e venceria Atenas, dando fim às chamadas Guerras Médicas, ou as guerras entre persas e gregos. Creso morreu depois do castigo do tempo, perfeitamente feliz por ter superado as ambições. Essa história notável, com os outros pormenores que não vêm ao caso, narrada pelo insigne historiador grego, apresenta-nos o desfile imenso dos conflitos existenciais. O orgulho, a mesquinhez, a dúvida. Existirão os deuses? Têm eles o dom da profecia? O ciúme, aquele ciúme de Telos, o jovem quase miserável de Atenas, que, não obstante, era o homem mais feliz do mundo. Nossos conflitos estão muitas vezes mascarados na armadura da nossa persona, para que possamos dissimular de alguma forma sobreviver. Temos recalques porque nem sempre podemos jogar para fora os nossos conflitos. Porém, o êxito real, conforme asseverava Solon, o notável filósofo grego do século VI a.C., é a vitória que o indivíduo tem sobre si mesmo. É muito fácil triunfar sobre os outros. Basta uma calúnia, um revólver, uma ofensa, uma provocação.
Para triunfar sobre si mesmo, são necessários valores de natureza ética, mediante os quais o indivíduo trabalha-se interiormente e governa suas paixões. Para que consigamos o êxito, é inevitável que nos submetamos a determinadas diretrizes. A primeira é a diretriz do amor. O nosso triunfo não pode trazer culpa, não pode ficar assinalado pelo mal que fizemos a outrem, quando o derrubamos para tomar-lhe o lugar. O amor nos dirá qual é o melhor caminho. Muitas vezes nos levará a perder para ganhar. Na estratégia militar das guerras, o que importa não são quantas batalhas foram vencidas, mas a batalha final. A Alemanha ganhou todas as batalhas da Segunda Guerra Mundial e perdeu a Batalha da Normandia. Ali perdeu a guerra. Então, é necessário que o amor nos ensine a ceder hoje para poder possuir mais tarde, porque é através da insementação que poderemos sonhar com a futura colheita. E como ninguém tem o direito de colher aonde não semeou, a sua semeadura é a que lhe vai dar a colheita verdadeiramente feliz. Joana de Ângeles estabelece que o amor a si mesmo, ao próximo e a Deus é a primeira diretriz para o engrandecimento. A segunda diretriz é sonhar e perseguir o sonho. É necessário ter o ideal, é necessário planificar o futuro. Todo sonho começa no idealismo, na tela mental. Depois da tela mental, vai para a planificação e depois para a construção. Primeiro a ideia, depois o tracejamento e, por fim, a edificação. Não desista do seu sonho. Naturalmente, nos referimos aos sonhos dignificadores, não aos pesadelos. Aos sonhos do idealismo, não aqueles que nos amargam as paixões e que devoram a nossa vida com a volúpia de uma labareda. É necessário sonhar com a felicidade, com o êxito, mas é indispensável saber o que são o êxito e a felicidade, porque a maioria de nós convenciona a felicidade a uma conjunção. Quando ou se, quando me casar, serei feliz, diziam os jovens no passado. Agora não, agora é, quando me divorciar, serei feliz. Então, coloca o quando como sendo a diretriz para a sua felicidade. Ou então começa a dizer: se eu conseguir uma casa com piscina e uma quadra de vôlei ou de basquete ou de qualquer outro esporte no quintal, serei feliz. Em realidade, isso não dá felicidade, dá poder. A pessoa passa a ter. A felicidade depende daquilo que se tem, mas ela é fundamental àquilo que se é. A verdadeira felicidade, portanto, dispensa os adornos, embora muitas vezes se vista de adornos que lhe proporcionam beleza, bem-estar, satisfação. As criaturas humanas atormentamo-nos porque acreditamos que somente um bom emprego, isto é, não é um emprego bom, é um emprego bem remunerado. Uma casa bonita que provoca inveja, um automóvel de último modelo, a beleza física em uma função política relevante proporcionam o estado de planificação. Todos esses são fatores e ingredientes para o bolo da felicidade, mas a felicidade também constitui-se, não poucas vezes, de pequenos insucessos, de coisas desagradáveis, de ocorrências que não estavam sendo previstas. Ela é o somatório dos valores que nos proporcionam harmonia, bem-estar, paz de espírito. Porém, a paz de espírito não depende do que possuímos, mas depende, isso sim, do que somos interiormente. A felicidade, portanto, é ser iluminado, porque o que temos transita de mãos para o que somos, viaja conosco. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos venerandos sobre o método prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e superar as más inclinações, eles lhes responderam:
Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Nota explicativa 8. Kardec, Alain, O Livro dos Espíritos, questão 919. Comentando essa questão, Santo Agostinho diz: fazei como eu quando estava na terra. Toda vez que ia deitar-me, procedia a um exame de consciência dos meus atos. Quando notava que havia prejudicado alguém, no dia seguinte eu reparava. E quando me dava conta de que havia agido bem, no dia seguinte eu prosseguia. É a mais notável proposta da psicologia contemporânea, o autoconhecimento, a autoiluminação. Jesus falara dela. Que vos adianta salvar o mundo e perder a própria alma? A maioria de nós vive muito preocupada com os outros, convertê-los a essa religião, a esse partido político, a aquele comportamento. A proposta não é converter os outros, é autoiluminar-se. Jesus veio exatamente como psicoterapeuta, o mais notável da história, segundo assevera a doutora Anna Wolff. Nota explicativa 9. Anna Wolff, 1910-2001. Notável psicanalista do século XX, nascida em Essen, Alemanha, somente comparável à filha de Freud, Anna Freud. Porquanto olhava o paciente, diagnosticava e curava, arrancando a matriz da problemática de ordem moral e espiritual. Qual foi a proposta que ele deu? O meu reino não é deste mundo, porque aqui no mundo terrestre tudo é transitório. A alegria de ontem pode ser a tragédia de hoje. A desgraça de agora pode ser a felicidade de amanhã. Estamos hoje nadando no sorriso e amanhã no véu úmido e profundo das lágrimas. Temos a juventude louçã e caminhamos para a velhice dependente. Então, o que é felicidade? Felicidade é a revelação do sentimento profundo do amor. Feliz não é quem tem, feliz é quem ama, porque quando se ama, a felicidade canta uma primavera dentro do coração. Daí a grande proposta da busca da felicidade começa no amor. Sim, devemos ter o necessário para uma vida saudável. Para sermos saudáveis, necessitamos de algum dinheiro, pois se não tivermos, nos desequilibramos, perturbando nossa emoção e não estaremos saudáveis. Sejamos possuidores, porém não possuídos. Nós, que nos prometemos uma vida saudável, entregamos-nos muitas vezes a todo tipo de loucura na busca desse tormento que é o prazer. O prazer de agora, dentro de 10 minutos, será somente saudade, uma evocação. Todos temos uma necessidade que é típica do nosso desenvolvimento intelecto-moral, a conquista da paz e da felicidade. Mas as colocações a que nos encontramos vinculados filosoficamente oferecem-nos instrumentos para conseguirmos essas metas, nem sempre dentro da ética do amor ou da dignidade. Para vencer-se, é necessário ser nobre, estar preso aos valores éticos, ser vigilante contra as imperfeições, como disse Allan Kardec, ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e lutar diariamente contra as más inclinações.